Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Iniciamos agora esse trabalho do dia 23 de abril e meu nome é Anita, eu sou frequentadora do Centro Espírita Amor Divino da Água Rasa aqui de São Paulo. Desejo que todos estejam muito bem, em paz, que estejam conseguindo vencer os desafios que estão sendo propostos a nós nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando e que a nossa confiança em Jesus não se abale, que possamos estar sempre firmes, reunidos, em oração, tentando ser o melhor que nós pudermos. Para todos aqueles que acham que vão obter algum benefício, nós convidamos a colocar um copo de água para fluir, para que durante a realização desse trabalho os bons espíritos possam fluidificá-lo. E como sempre, para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer uma prece. Meus irmãos, estamos hoje mais uma vez reunidos espiritualmente para dar prosseguimento aos encontros diários de todos os amigos, encarnados e desencarnados, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Vamos então nos mentalizar sentados nas cadeiras desta casa de oração, tendo à nossa frente o nosso amado Mestre Jesus. A Ele, humildemente, antes de mais nada, queremos dizer: Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, e te pedimos: restaura nossas forças, não apenas trazendo-nos as reflexões da noite, mas principalmente permitindo que teus mensageiros nos intuam, cada um de nós, de maneira particular e especial, de forma que possamos, junto das palavras que ouvirmos, receber a inspiração de que cada um necessita para seu equilíbrio espiritual. Senhor, ajuda-nos ainda a usufruir a bênção desse privilégio, desligando-nos de todos os pensamentos, acontecimentos e sentimentos que possam interferir nesse encontro conosco mesmos, com o nosso eu divino, com os nossos amigos espirituais e principalmente contigo, Senhor. Queremos aproveitar esses instantes para ouvir, refletir e nos aproximarmos de Ti, Jesus, e de Deus, nosso Pai, rogando-te que nos abençoe, proteja, fortaleça e faça com que chuva de bênçãos se derramem sobre todos nós. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e fortalece-nos no bem. Em Teu nome, nós iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja. Muito bem, as reflexões desta noite foram baseadas na lição número 30 do livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. A lição se chama Dá de Ti Mesmo. Ele começa essa lição dizendo: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Então nós vemos que ele está querendo conversar conosco a respeito daquele velho conceito que nós temos de que só dá para praticar caridade quando nós temos recursos materiais para isso. Quando nós nos tornamos espíritas, temos um pouco de compreensão a respeito da espiritualidade, nós começamos a entender que a caridade é isto também, mas não é apenas isto. Muitas vezes, a caridade material precisa vir acompanhada da caridade moral.
É necessário que, mesmo que aparentemente quem nos pede pareça precisar apenas de ajuda material, nós também ofereçamos ao nosso próximo conhecimento, acolhimento, afeto, ouvidos para ouvir, o olho no olho e mesmo o toque físico, que pode ser um aperto de mão, um abraço ou o famoso tapinha nas costas. Isso porque, certamente, a origem dos males físicos e materiais está no nosso espírito. Então, nós precisamos recuperar o espírito que está em sofrimento para que o corpo físico e o entorno material de um ser reflita a melhoria de sua condição interior. E, em consequência, esse ser supere as dificuldades que nós somos capazes de enxergar com os olhos da matéria. E como se recupera um espírito? Isso é feito quando, junto ou não do alimento, do agasalho e do remédio, a gente tenha um olhar que dá dignidade e importância ao próximo, seja ele quem for, reconhecendo nele um filho de Deus, como eu sou, e assim ver nele alguém capaz de aprender, crescer espiritualmente e recuperar sua autonomia. E isso eu só consigo quando eu dou de mim mesmo. Mas dou o quê? Dou do meu eu divino, daquilo que eu tenho de melhor. Compartilho os meus conhecimentos, baixo as minhas defesas, me desfaço dos meus preconceitos e recebo o próximo primeiramente em meu coração, buscando compreender profundamente, sem julgamentos, a situação em que ele vive. Porque dessa forma eu vou estar capacitado a praticar a verdadeira caridade, dar o que ele realmente precisa, na hora em que ele precisa, na medida em que ele precisa. A gente está na trilha da caridade verdadeira quando faz aquilo que Neio Lúcio nos propõe nesse texto. Dar de graça aquilo que recebemos de graça. O nosso tempo, o nosso sorriso, a palavra amiga, a nossa atenção, ouvindo o outro. E isso está cada vez mais difícil nesse mundo. As pessoas não se escutam mais. Quando se escutam, não querem perder tempo para pensar no que o outro falou. Muito menos querem perder tempo para dar um retorno construtivo. As pessoas não se olham mais nos olhos. Neio Lúcio mostra como os elementos da natureza, diariamente, são caridosos conosco, dando-nos gratuitamente tantas coisas que sustentam e alegram nossa vida nesse planeta. E ele nos pergunta: por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? É certo que a gente não pode e nem deve fingir que está alegre quando não está, mas a gente pode tentar sempre administrar e trabalhar as nossas tristezas, cultivando sentimentos e atitudes positivas, como a fé, a oração, a gratidão, o trabalho, para que nós não nos tornemos pessoas amargas e mal-humoradas e nós possamos encontrar a alegria nas pequenas bênçãos que Deus nos proporciona a cada dia. Devemos parar de valorizar o que nos deixa tristes. Podemos e devemos também ser mais comunicativos, vencer nossa indiferença em relação aos outros e estar sempre buscando essa conexão com o próximo, comunicando-nos com ele para levar para outras vidas a certeza do amor de Deus,
o nosso conhecimento e o nosso afeto. E podemos, como diz Neio Lúcio, ser mais doces, ou seja, mais delicados, menos agressivos. Porque quando a delicadeza sai pela porta, o amor sai junto. Ou seja, não existe amor onde não há delicadeza. Sermos mais alegres, mais comunicativos e mais doces ou delicados será tão bom para nós. Essa caridade, na verdade, nós estamos fazendo primeiramente para nós mesmos, que vamos ser os primeiros beneficiados com as atitudes mais positivas diante da vida. Falando sobre esse tema, eu me recordo de uma lição que li há muitos anos num livro psicografado por Chico Xavier, que contava sobre uma noite após um dia exaustivo em que Pedro havia dado muitas esmolas na casa do caminho. Ele termina aquele dia cansado, nervoso, irritado, e no meio de todo aquele clima tão tenso, o próprio Jesus se materializa e vem conversar com ele. E Jesus pergunta: Pedro, o que você deu hoje? E o Pedro, então, começa a enumerar o que ele havia dado às pessoas que tinham procurado a casa do caminho naquele dia. O que é que ele tinha fornecido para aqueles pobres? Os alimentos, as roupas, os calçados, os medicamentos. Mas cada vez que ele parava de falar, Jesus repetia a pergunta: Pedro, o que você deu hoje? E Pedro continuava a falar sobre todas as coisas, assim, irritado, empolgado, tudo que ele havia distribuído. E assim foi, aconteceu umas 5 ou 6 vezes, até que finalmente, depois que Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, o que você deu hoje? Pedro percebeu que Jesus queria saber o que ele havia dado dele mesmo, como diz a lição de hoje. E ele ficou mudo, porque percebeu que só havia proferido palavras ríspidas e agido com impaciência. Então, meus irmãos, que nós não limitemos nosso conhecimento e nosso discernimento, acreditando que porque damos o pão para alguém, já fazemos a caridade que nos era possível. Muito menos que a gente se sinta, por isso, no direito de julgar, criticar ou magoar quem recebe algo material de nós. Que a nossa visão espiritual se alargue e a gente veja que quando Deus cria a oportunidade de fazermos a caridade material, Ele espera que, junto com esta, façamos a caridade moral, praticando a solidariedade, a fraternidade, o amor, dando do nosso tempo, da nossa atenção e do nosso afeto àquele que nos pede. E mesmo quando não tivermos nada de material para dar, que a gente não desista da caridade e que a gente dê de nós mesmos como nos propõe a lição. Gostaria agora de ler a parte final da lição de Neio Lúcio. Seja irmão do teu irmão, companheiro do teu companheiro, amigo do teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista onde quer que você vá. Abre os teus braços, abre o teu coração, comunique-se com o próximo por meio dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém não entende o teu gesto de amor? O que seria de nós se a mão de Deus se recolhesse à distância
por ter medo ou por se incomodar com a nossa rudeza e a nossa maldade. Dá de ti mesmo em toda parte. Muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos, amigas e fraternais. E que, portanto, meus irmãos, nós possamos, sempre que se apresentar a oportunidade, dar de nós mesmos a todos aqueles que se aproximarem. E que, quando nos pedirem a túnica, nós possamos dar a capa também. Quando pedirem para que nós caminhemos 1000 passos, que nós caminhemos 2000. Que nós não tenhamos medo e nem preguiça de ser bons. Que não sejamos medrosos e nem comodistas. Como cristãos, como espíritas, que tenhamos a vontade e a determinação de auxiliar sempre, porque sabemos que a caridade cobre a multidão de pecados, como já nos dizia Jesus. Que a bênção de Deus se derrame sobre todos nós e que possamos estar sempre aqui reunidos para ouvirmos e pensarmos sobre os ensinamentos de Jesus e dos bons espíritos que não desistem de nós, estão sempre apostando em nós e procurando nos puxar rumo à evolução. Que Deus esteja com todos, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais uma reunião e vamos assim novamente unir os nossos pensamentos em agradecimento a Jesus pelo seu amor, pela sua bondade e sentindo os nossos corações banhados de alegria e de esperança, vamos dizendo: tanto nos alegrou esse encontro de todos nós que estivemos aqui reunidos contigo, Jesus, para sentirmos o reconforto de tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas e te suplicamos que caminhes a nosso lado durante estes dias em que nossa fé e perseverança são postas à prova. E que tudo que aqui recebemos seja materializado em atitudes e comportamentos cristãos. Que possamos pensar no bem, falar no bem e fazer o bem, sempre, Senhor, com o teu auxílio. Pedimos finalmente que as águas colocadas no lar de cada um de nós que estamos presentes nesta reunião sejam fluidificadas e operem em nossos corpos e espíritos os benefícios de que necessitamos. Em teu nome, Senhor, nós vamos encerrando o nosso trabalho e queremos fazer a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Preserva-nos e ajuda-nos agora e sempre. E a todas as nossas famílias e os nossos lares, todos os espíritos encarnados ou ligados a este planeta, que estamos tendo esta prova tão difícil para todos nós, mas que sabemos, Senhor, que está de acordo com a vontade de Deus e que, portanto, é necessária para a evolução de nosso planeta. Boa noite a todos e até a nossa próxima reunião.
Que assim seja, graças a Deus.